E aí, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar mais um curso, né? Agora, antes disso, né? Permitam-me, né, fazer uma breve apresentação, né, de quem eu sou, dos trabalhos que eu desenvolvi, rapidamente, para quem ainda não me conhece, tá? Bom, eu sou o professor Ademir Testa Júnior, né? Aqui na minha cidade é mais conhecido como professor Testa, ninguém aqui me chama de Ademir, tá? E não é Testa por causa da careca, né, que já vem aparecendo aqui, né, mas é Testa porque é o sobrenome, né, minha família, família Testa, tá? Pessoal, eu sou, né, graduado em Educação Física, né, concluí minha graduação em 2005, né, no final de 2005. Então lá já se vão aí cerca de 14 anos, né, mais ou menos. Depois disso eu cursei uma outra graduação em Pedagogia. Aí, como eu trabalhava com pessoas com deficiência, né, trabalhava na APAE e também no hospital psiquiátrico aqui na minha cidade, eu me interessei pela área da psicopedagogia, né, que estuda os distúrbios da aprendizagem. Então fui fazer uma especialização, cursar uma especialização em Educação Física Escolar e também em Psicopedagogia. Então são duas especializações aí nessa área. Depois eu residi por 2 anos na Argentina, tá? Por lá eu cursei um mestrado em Educação, né? Então realizei esse mestrado fora do país, porque a minha linha de pesquisa ela era um pouco diferente daquilo que se fazia aqui na minha região, né, no Brasil, enfim. Então nós não tínhamos dentro dos programas de estrito sensu aqui das universidades orientadores e linhas de pesquisas compatíveis com aquilo que eu queria desenvolver. E aí fui cursar na Argentina, tá? Porque no Brasil isso tá diminuindo um pouco, né? Mas sempre para se fazer mestrado, doutorado, né, era preciso que o orientando se encaixasse nas linhas de pesquisa dos professores, dos pesquisadores das universidades. E eu queria estudar a metodologia baseada em resolução de problemas aplicada nas aulas de educação física na escola, né? E é engraçado que a minha orientadora no curso de mestrado ela é da área de química, né? E ela chama isso de metodologia investigativa, e ela usa para ensinar química, né? E aí é interessante que ela me ajudou a fazer essa relação com a educação física, né? Bom, depois disso, quando voltei, né, com o diploma de mestre da Argentina, aí nós passamos por um processo de revalidação do diploma, né, foi revalidado pela USP em São Paulo, e agora acabei de concluir, né, um doutorado em Ciências do Movimento Humano, tá? Então, em linhas gerais, a minha formação é essa, né? E trabalho na escola até hoje, né, nas escolas estaduais aqui, né, no estado de São Paulo. Em 2009, né, eu já tinha ali 4 anos de carreira profissional, já como professor efetivo na rede estadual. O projeto de educação física que eu desenvolvi, né, que se chamou Movimento Saúde e Qualidade de Vida, Educação Física na Escola, foi escolhido pela Fundação Vitor Tivita como o melhor projeto de educação física escolar no âmbito nacional, né, no Brasil inteiro. Então eu fui professor nota 10 naquele ano, tá? Foi um momento aí muito especial na minha carreira até agora, tá? Além disso, né, depois dessa questão aí do prêmio, né, que eu fui cursar um mestrado, né, e a ideia do mestrado surgiu exatamente do projeto que eu desenvolvi sobre o prêmio, né? Eu acabei, né, transformando isso em produções bibliográficas, como por exemplo esse livro aqui que vocês estão vendo, que está selecionado aqui na tela. Ele mostra como é a metodologia de ensino baseada em resolução de problemas, tá? Para trabalhar com a questão da saúde na escola. Depois disso, no doutorado,
eu fui aplicar a mesma metodologia, só que diferenciando aulas teóricas das aulas práticas. Então eu tinha um grupo que estudava sobre a questão da saúde e prática de exercícios físicos, através da metodologia de resolução de problemas, de forma teórica, né? Então eles estudavam mesmo, né? Aquela coisa que é característica das disciplinas mais tradicionais na escola, né? Português, matemática, aula teórica, aula em sala de aula, estudo, leitura, produção de texto, né? Análise, construção de gráfico, enfim. E a outra turma participou da mesma sequência didática, né, baseada também em resolução de problemas, no entanto de forma prática. Então nós vivenciávamos aquilo que estava sendo realizado, estava sendo estudado. E os alunos aprendiam na prática os mesmos conteúdos que a outra turma aprendia de forma teórica. E aí eu fui observar os resultados da aplicação dessa metodologia numa turma que só teve aula teórica e na outra turma que só teve aula prática, tá? E os resultados são surpreendentes, né? Isso foi transformado em livro, e esse livro foi intitulado aqui, ó, Educação Física Escolar, Metodologia baseada na resolução de problemas e a saúde, né? É uma publicação independente, e se vocês que tiverem interesse em adquirir, né, aqui vocês têm o meu número de telefone, olha, né, aqui o WhatsApp, vocês podem solicitar, eu envio pelo correio, a gente combina aí a forma de pagamento, o depósito, enfim. Isso é muito fácil de se fazer, é só solicitar e eu posso enviar aí para vocês, tá? Ou então você pode comprar pelo site da Amazon, né, amazon.com, é onde está sendo vendido esse livro, tá? E além desses trabalhos da área da educação física escolar, né, com metodologias de ensino, inclusive metodologias de ensino que dá para ser aplicadas, totalmente aplicáveis à questão do ensino dos esportes, né, especialmente os esportes coletivos. Além disso tudo, eu sempre tive vontade de produzir um livro, né, que falasse de coisas cotidianas, falasse da vida, né, reflexões, né, livres, né, um livro que fosse de livre pensamento, né, e não necessariamente um texto acadêmico, como são esses dois livros aqui, tá? Que são textos mais técnicos, mais acadêmicos, apresentam dados, tá? Esse livro aqui, ele reúne uma série de artigos, né? Cada capítulo é um artigo diferente, que fala sobre temas relacionados a diferentes coisas que podem acontecer no cotidiano, né, da vida, né? Relacionadas à questão do respeito, pensamentos relacionados à questão da saúde e à estética corporal, reflexões sobre a questão das oportunidades que a vida nos apresenta, reflexões sobre a dicotomia entre ciência e religião. Então são textos super interessantes e que vão fazer você pensar, vão fazer você refletir sobre aquilo que você está vivenciando, passando na sua vida, tá? Então, quem quiser adquirir, eu também, esses dois livros aqui, eu tenho disponíveis aqui em casa, né, e consigo enviar para vocês pelo correio, né? E quem compra direto com o autor paga um pouco mais barato, né, vamos dizer assim, porque o autor consegue ter os exemplares do autor com um preço menor, então ele consegue repassar para o leitor com um preço menor, tá? Esse outro livro aqui, ele é vendido pela Amazon e no site da editora Forte, mas ele só foi lançado até o momento em formato digital, em e-book, né? E como ele foi lançado só em e-book, então você vai poder comprar, ele é bem acessível, o preço é bem acessível, pelo fato de não se ter a impressão. Então você vai poder ler aí pelo celular, pelo computador, pelo tablet, tá? E além disso, eu tenho divulgado aí essa marca, né? Eu criei aqui estou criando, na verdade, né, um mecanismo de consultoria em educação e saúde. Então tudo o que vocês precisarem, né, de repente palestras, serviços aí na área da saúde, na área da educação,
por gentileza, não deixem de me contactar, que nós temos grandes coisas aí, e coisas interessantes em termos de formação, em termos de instrução e de consulta para ajudá-los a melhorar aí o seu ambiente de trabalho, a sua empresa, a sua escola, né? A sua escola de esporte, né? Por gentileza, procurem nos contactar quando tiverem qualquer tipo de interesse nesse sentido. Tá legal? Pessoal, o curso de Pedagogia do Esporte, né, ele vai abordar aí de alguma forma, né, as maneiras de ensino, né, dos esportes. Tá? Quando a gente fala em Pedagogia do Esporte, nós estamos falando de uma área bastante peculiar e que vem crescendo desde os anos 70, né, mais ou menos, para cá, onde se passou a pensar o ensino dos esportes a partir das teorias da pedagogia, né? Então, os estudiosos da área de esportes foram passar a entender como é que se dá, como é que acontece o processo de ensino dos esportes, a partir, obviamente, das teorias lá da pedagogia. Então, nesse curso, nós vamos procurar observar de que maneira, né, e quais implicações pedagógicas existem, né, no ensino dos esportes, especialmente dos esportes coletivos, tá? Toda a metodologia de ensino, todas as teorias que nós vamos estudar, elas são totalmente aplicáveis ao processo, né, ao processo de ensino, né, ao trabalho com os esportes individuais também, né, e com todas as modalidades que vocês possam imaginar, tá? Uma das preocupações centrais da teoria do ensino dos esportes na verdade, a humanização e a emancipação do sujeito através do ensino dos esportes, tá? Então, quando nós falamos que nós vamos utilizar das teorias da pedagogia para pensar o ensino dos esportes, nós temos que entender que, ao trabalhar com o esporte, né, há necessidade de se refletir sobre a finalidade desse ensino, né, quais características terão essas pessoas, as crianças, que aprenderão esporte na minha escola de esporte ou na minha escola de uma forma geral. Qual é o perfil, né, de pessoas que nós desejamos formar através do ensino do esporte? Que relação nós desejamos que as pessoas tenham com o ensino do esporte? E de que maneira nós podemos fazer isso, tá? De forma intencional. Então, quando a gente fala pedagogia do esporte, é disso que nós estamos tratando, né? Nós estamos tratando de pensar, de entender as implicações e as maneiras de ensinar essas modalidades, essas atividades para crianças e jovens, tá? E aí já posso adiantar para vocês que, dependendo das formas como nós escolhemos trabalhar com o ensino dos esportes, nós temos um efeito diferente, tá? Escolher por um lado ou por outro, o efeito é diferente, né? E aí nós vamos entender a importância, a relevância da escolha, né? Da tomada de decisão do profissional de educação física que atua com o ensino dos esportes, tá? Essa imagem, né, ela reflete um pouco aquilo que é muito comum na nossa área, né, na área de ensino dos esportes, que é o aprisionamento das ações dos jogadores dentro do jogo, dentro da atividade esportiva, né? Geralmente, quando se ensina o esporte, atualmente, né, ensina-se as partes do esporte. Olha, faça assim, né, o movimento dessa maneira e não de outra, né? Utilize a movimentação por esse espaço no campo de jogo e não por outro. Enfim, e cada vez mais nós temos uma tendência a mecanizar, a especializar e a fragmentar o ensino dos esportes.
E aí é que tá, nós vamos refletir um pouco sobre isso. Não estou dizendo que isso é errado, tá legal? Mas isso é só uma das formas de se ensinar esporte, né? Mostrando como funciona. Vamos tomar o handball aqui, que é o esporte da imagem, né? Se nós tomarmos o handball como exemplo, ensina-se o handball, né, atualmente de forma predominante através dos mecanismos de aprimoramento de passe, arremesso, né, finta, drible, enfim, os movimentos que são específicos da modalidade. E aí espera-se que ao final desse processo de ensino fragmentado, o jovem, a criança, seja capaz de utilizar todos esses movimentos, todas essas ações no jogo de uma vez só e misturado, tá? E que ele seja capaz de resolver problemas, e que ele seja capaz de criar situações de jogo, enfim. E nós vamos ver um pouquinho dessa relação, né, do ensino do esporte com o efeito que ele pode promover, tá? Dá uma olhada aqui, né, tem uma outra imagem, né, também tematizando aí o handball. Olha lá. Para sermos campeões precisamos trazer reforços para a competição, né? Olha a percepção aqui das crianças em relação à sua própria equipe. Todo mundo aqui treinou muito para ficar de fora, né? Então vamos entender que é possível que, né, escolas de esportes e pessoas que trabalham com o ensino dos esportes coletivos, por exemplo, estejam, ao invés de tentando formar pessoas para aprender a jogar a modalidade, para aprender a lidar com as situações, problemas da modalidade esportiva e do jogo em si, estejam na verdade procurando pessoas que já têm determinados tipos de habilidade. E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, que é sobre a questão do talento, né? Será que o talento é um dom? O que significa dom? O que é ter um dom? O Neymar, o Messi, né, na área do futebol, tem um dom, né? Nasceram com essa capacidade de jogar, né, diferente dos demais, do padrão dos demais jogadores, tá? Ou será que isso tem alguma relação com a personalidade, com a maturação? Será que é possível, através dos estímulos ambientais, formar um talento, produzir o talento? Então, pessoal, são questões importantíssimas, né, que a área de pedagogia do esporte tenta, né, por função específica sua, buscar algumas respostas, algumas reflexões para que nós tenhamos uma bagagem para nortear essas informações, tá? Para nortear o processo de formação dentro da prática esportiva. Dá uma olhada aqui nessa imagem, que interessante, que os jogadores eles estão amarrados, né, ao chão, fixados aqui, ou seja, existe também uma tendência nas modalidades esportivas coletivas de se promover uma especialização, né, uma especialização precoce das técnicas, das formas de jogar. E uma dessas questões é a posição que o sujeito ocupa dentro do jogo. Então alguém sempre é o defensor, alguém sempre é o atacante, alguém sempre é o goleiro, e é a posição mais difícil de se encontrar, né? No caso do handball, por exemplo, né? Então cada posição tem um perfil específico. E aí existe uma tendência dos profissionais da área de buscarem por essa especificidade o mais precoce possível dentro do processo de ensino. Então crianças desde muito pequenas, né, da mais tenra idade, já são colocadas para jogar em locais específicos dentro do jogo. Ora, quais competências desenvolverá essa criança, né, para resolver problemas, para criar situações de jogo, jogadas de ataque, formas de defesa, se desde cedo ela só aprendeu a lidar com uma posição específica, com uma região do campo de jogo, tá? Será que é esse o caminho? Será que a criança que chega numa aula de esportes e fala: professor, eu quero jogar de goleiro hoje,
Será que é importante que ela participe de diferentes atividades dentro da aula, diferentes posições dentro da modalidade, para que ela sinta prazer e para que ela consiga aprender as diferentes competências específicas de cada posição do campo de jogo? Ou será que o professor tem lá o seu papel de dizer, não, você é atacante e não um goleiro, não um defensor, né? O que deve fazer o professor nesse sentido, tá? Inclusive, né, a pessoa que acaba indo pro gol, né, fazendo a função de goleiro dentro da modalidade, geralmente pode ser uma pessoa que ela não tem habilidade para jogar na linha. Quantos goleiros na área de futebol tornaram-se goleiros porque não tinham habilidade, né, ou não tinham afinidade com a bola nos pés, por exemplo, né, e aí para defender, para saltar, para ter um reflexo, né, de buscar a bola com as mãos, ele conseguiu desenvolver isso. Será que os problemas dessa formação e dessa especialização não está necessariamente nos estímulos ambientais que estão sendo dados a essas crianças no processo de aprendizagem sobre os esportes, né? É isso que nós temos que colocar em jogo e parar para pensar um pouquinho, tá? E aí eu já vou chamar a atenção de vocês para uma pesquisa, né? E eu vou voltar a falar dessa pesquisa, só que de uma forma mais ampla e de uma maneira também mais detalhada, tá? Sobre isso, né? Um pouco mais para frente, né? Essa pesquisa que nós estamos fazendo nas faculdades aqui, nos cursos de graduação onde eu trabalho, né? Nós estamos fazendo um estudo sobre ensino, né, dos esportes, né, e para esse estudo especialmente, né, que foi um estudo desenvolvido em 2017, está fresquinho aqui, olha lá, nós tomamos por base as escolas de futebol, né, aqui da minha cidade, né, do município onde eu trabalho, tá? E aí nós fomos observar o seguinte: primeiro, qual perspectiva de ensino dos esportes coletivos são utilizados nas escolas de futebol aqui da cidade, tá? Então a primeira coisa foi observar as aulas dos professores. Nós observamos 5 aulas dos professores e através de uma planilha, utilizando alguns critérios, nós pudemos classificar, né, descobrir qual era a predominância metodológica escolhida pelo professor dentro daquele trabalho que ele desenvolvia. E a predominância ela podia ser de 3 tipos, tá? Analítica, global ou parcial. Vamos entender o que são as 3 aí, que depois nós vamos estudar a fundo cada uma delas também. Mas só para essa aula de introdução é importante que vocês já tenham uma visão sobre isso. Primeiro, quando nós falamos que o tipo de trabalho é predominantemente analítico, significa, tudo que é analítico é porque é dividido em partes. Então significa que o processo de ensino do esporte, do futebol, que é o caso aqui dessas escolas, está ocorrendo de forma fragmentada. Então o professor ensina primeiro o passe, depois ele ensina a finalização, depois ele ensina a condução da bola, enfim, ele vai ensinando por partes a modalidade. Depois ele ensina os sistemas de ataque, depois os sistemas de defesa, enfim. Tudo separado, né? Levado ao aluno em pacotes diferentes. Quando a gente fala que um modelo é predominantemente global, aí o ensino do esporte ele é encarado como um conjunto, né? O esporte como fenômeno. E quando a gente fala que vai ser ensinado o esporte de uma forma global, entende-se que não dá para ensinar o esporte se não for jogando a modalidade, né? Se não for ensinando tudo ao mesmo tempo, porque a perspectiva global diz o seguinte, que no jogo, né, de futebol, por exemplo, você não usa separadamente o passe, né, a condução de bola, o domínio, não, você faz tudo isso de uma vez só, tudo junto e misturado. Então, por que ensinar em partes? Essa que a perspectiva global determina, né? Por que fragmentar o ensino do esporte se
no jogo em si nós utilizamos tudo de uma vez, tudo misturado. Então é super importante tomar base, tomar partido por isso, de forma consciente, né? Isso que a gente fala em pedagogia do esporte. E a outra perspectiva que é mista é porque existe um equilíbrio entre o que é global, entre o ensino, né, do conjunto, da modalidade como fenômeno esportivo e não só como fragmentos, e também existem características, então uma mistura também com as características globais, que é a divisão. Então geralmente uma aula, vamos lá, mista, geralmente ela começa com fundamentos, né, com movimentos específicos da modalidade, fragmentando, e depois ela termina com o jogo. Geralmente uma aula global ela já começa com o jogo, ela já começa trabalhando com brincadeiras às vezes, com jogos de invasão, para que as crianças entendam quais formas diferentes existem de atacar e defender, independente de ser no futebol ou não. E o modelo puramente analítico, ele é simplesmente fragmentado o tempo todo. Inclusive até quando o professor vai fazer um jogo, ele para o jogo, ele mostra para o aluno o que ele tem que fazer no jogo, né? Por que ele tem que passar a bola lá e não aqui, dentro de um processo mesmo de mecanização, né? De condução dos gestos motores e das formas de jogar. Bom, e aí vejam só, então nós fomos identificar qual era a predominância metodológica das escolas de futebol aqui da minha cidade. E no final, depois de observar as aulas, também teve uma entrevista com os professores. Eu vou contar tudo isso depois numa aula específica sobre esses estudos. Mas nós fizemos uma pergunta para as crianças, é muito interessante, né? E é uma situação problema, na verdade. Você pode responder para mim aí de alguma forma. Se você estivesse numa final de campeonato e pudesse decidir antes de começar o jogo entre vencer a partida e ficar no banco de reservas o jogo inteiro sem entrar a jogar nenhum minuto, ou jogar a partida, né, pelo menos metade do jogo, no entanto sair derrotado, vice-campeão ali da final do campeonato, o que você escolheria? Então, quando eu faço essa pergunta para as crianças, pessoal, eu estou colocando em jogo o que é mais relevante, o que é mais importante para eles. Vencer ou participar do jogo, tá? E aí nós vamos observar que, independentemente do modelo metodológico que foi escolhido pelo professor, se a aula é mais analítica, se ela é misturada, né, se ela é mista entre analítica e global, ou se ela é mais global, a maioria das crianças, olha, 74% preferem participar. E isso para mim é uma coisa lógica. Ora, quem se inscreve numa escola de futebol se inscreve para ficar lá fora assistindo o jogo? Claro que não. A gente se inscreve para participar do jogo, para participar da aula, para se meter na competição, assumir as responsabilidades do jogo, né? Receber a bola. Então, nenhuma criança, a maioria das crianças não entendem que a posição deles, né, a postura deles dentro da equipe, da escola de futebol, é ficar fora do jogo, né? Eles querem participar. Então nós vamos tirar algumas conclusões depois, mas o tipo de modelo metodológico que o professor escolhe adotar para o ensino dos esportes coletivos determina em grande escala a relação que as crianças vão ter com essas modalidades, especialmente se elas vão decidir preferir pela participação ou pela vitória, tá? Entre os modelos metodológicos, a maior parte das escolas trabalha com método analítico, tá? Eu não vou mostrar já, vou mostrar mais para frente, mas já adianto para vocês que as crianças que optaram por vencer aqui, ó, que vocês estão vendo, esses 26%, a maioria dessas crianças que optam pela vitória ao invés da participação, são crianças educadas, ensinadas através de uma predominância metodológica analítica.
Então o estímulo à técnica, o estímulo à perfeição no movimento, o estímulo à condução das formas de jogar, leva o sujeito a ter uma percepção específica sobre o esporte, tá? E aí que nós vamos entender que a maioria das pessoas, né, na vida das crianças e adolescentes que praticam esporte na infância e na adolescência, vão praticar essa modalidade na vida futura como uma opção de lazer, né? Serão praticantes esporádicos da modalidade, ou então se tornarão espectadores. E só 0,01% das crianças que praticam essas modalidades serão atletas profissionais. E aí nós vamos descobrir então que o uso do esporte para a formação de atleta é muito mais um desejo do professor do que das crianças. E a pergunta que eu termino essa aula, que é o cerne, né, da pedagogia do esporte, penso eu, é: com quem nós vamos trabalhar? Né? Que tipo de pessoa nós vamos formar utilizando o esporte como ferramenta? Né? Os 99,99% que utilizarão o esporte como lazer, ou serão espectadores, ou nós vamos formar profissionais, tá? Não estou dizendo que nenhuma nem outra postura é correta ou incorreta, tá? Eu estou, na verdade, estimulando vocês a refletir um pouquinho sobre a intencionalidade, né? A formação da pessoa praticante de esporte que nós vamos ter dentro das nossas escolas ou das nossas escolas de esportes. Tá legal? Pessoal, isso é uma aula de introdução. Nós vamos agora destrinchar aí, minuciar, né? Vamos chamar assim, né? Especificar cada um desses itens, cada um desses temas. E nós vamos nos encontrar então aí nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais.